o lendário Robin Hood e seu bando de homens divertidos lutavam contra o xerife de Nottingham. Extremamente populares e com histórias inesquecíveis. Mas provas recentes sugerem que isso pode ter sido mais do que uma fantasia folclórica. Robin Hood definitivamente existiu. Será que a prova finalmente confirmará que o infame Fora da Lei e seu arqui-rival não são apenas figuras imaginárias? Descosturando o passado para revelar a identidade do homem por trás do mito, nós abrimos os arquivos confidenciais sobre Robin Hood. Arquivos confidenciais. Robin Hood. Esta é a floresta de Sherwood, em Nottinghamshire. Localizada na região central da Inglaterra, é o lar da lenda de Robin Hood. Popular, como sempre, Robin ajuda a atrair a atenção de 500 mil visitantes todos os anos. Suas aventuras ainda provocam a imaginação. Mas sua história evoluiu através dos séculos. E agora, a origem de seu personagem está quase que completamente encoberta pelo herói folclórico em que ele se transformou. Pesquisando arquivos, historiadores descobriram referências múltiplas aos Robin Hoods verdadeiros. Há anos, Graham Phillips investiga documentos medievais. A lenda de Robin Hood provavelmente produziu mais livros, poemas, filmes e seriados na TV do que qualquer outro personagem da história inglesa. Para tentar encontrar o Robin Hood verdadeiro, temos de achar as primeiras referências a Robin Hood, estejam elas na ficção ou em registros históricos. A lenda de Robin Hood apareceu pela primeira vez na era medieval. Poucas pessoas sabiam ler, então as histórias são espalhadas por menestréis que as cantam em baladas. Eles falam dos fora da lei, Robin e João Pequeno, que vivem livres na floresta, lutando contra o malvado xerife de Nottingham. É uma época de pobreza e opressão. E as pessoas se afeiçoam a Robin. Existem poucos relatos escritos sobre as façanhas de Robin. Mas duas baladas antigas que sobreviveram trazem pistas de sua identidade. A primeira é Robin Hood e o Monge, e tem mais de 500 anos. Ela se passa na igreja de Santa Maria, no centro de Nottingham, e é onde a nossa investigação começa. Pauline Miller documenta o passado da igreja. A ligação entre Robin Hood com a igreja de Santa Maria surge na balada do século XIV intitulada Robin Hood e o Monge. Robin Hood chegou sozinho em Nottingham e estava ajoelhado na igreja de Santa Maria quando um monge o reconheceu porque Robin e seus homens divertidos o tinham assaltado na floresta. O monge deixou a igreja silenciosamente, desceu a rua e foi à casa do xerife. Ele contou onde Robin estava. O xerife trouxe seus homens, eles prenderam Robin e o jogaram numa caverna-prisão. Mas felizmente João Pequeno sabia onde ele tinha estado e eles resgataram Robin, desaparecendo novamente na floresta. Hoje, a igreja de Santa Maria está cercada de edifícios. Mas na época de Robin Hood, a floresta de Sherwood avançava para dentro da cidade.
Era um bosque perigoso. Ladrões e caçadores ilegais vagavam por seus 400 quilômetros quadrados. Era o lugar perfeito para bandidos medievais depenarem soldados melhores equipados. É aí que a balada coloca Robin e seu bando de homens divertidos e leais contra seu nêmesis, o xerife de Nottingham. Embora Robin Hood e o monge coloque Robin em uma época verdadeira, quando os fora da lei saqueavam através destas florestas, os versos que falam de Robin rezando na igreja de Santa Maria lançam dúvidas sobre isso. Este prédio só foi terminado depois que a balada foi escrita. Mas muitos anos mais tarde, durante um trabalho para fortalecer as colunas, arquitetos descobriram que a Santa Maria tinha uma antecessora. Existe apenas um lugar onde dá para ver uma parte da antiga igreja normanda. E ele está na base desta pilastra aqui. E aqui está. As fundações são dos anos 1100. Elas provam que uma igreja mais antiga existiu aqui bem antes da balada. Então, é bem possível que Robin possa ter rezado na igreja de Santa Maria. Ali perto existe uma prova que chama ainda mais atenção para a presença de Robin. A apenas 20 metros da igreja, localiza-se a antiga cadeia do condado, hoje as galerias do Museu de Justiça. É um labirinto de cavernas subterrâneas e este local foi escolhido como o mais mal assombrado da Grã-Bretanha. O curador Gary Holmes fez uma descoberta extraordinária, que pode bem ser o local onde, segundo a balada, Robin foi trancafiado. Basicamente, estamos num sistema de cavernas que é a parte mais baixa das galerias de justiça. As galerias de justiça costumavam ser a cadeia para o condado de Nottingham. É aqui que presos comuns são mantidos. Mas a última descoberta é uma cela especial para prisioneiros como Robin. Ela é conhecida como oubliette. É um buraco fundo embaixo de todas as outras cavernas-prisões. Do francês oublier, que significa esquecer, os condenados são baixados por uma corda e abandonados para morrerem de fome. É completamente escuro e à prova de fugas. Neste ponto, estamos no gargalo dele. Imaginem que uma oubliette tem a forma de uma garrafa de vinho, sendo que o gargalo da garrafa é aqui. E depois vai descendo para a ombreira da garrafa. E depois, para chegar ao chão onde estamos, seria uma queda entre 3 e 4,5 metros até atingir o chão da oubliette. Na balada de Robin Hood e o monge, Robin é jogado no buraco prisão. Mas também é especificamente dito que quando seus homens o salvaram, eles jogaram uma corda para que ele subisse. Esse método de fuga é a única maneira de se sair de uma oubliette. O fato de termos descoberto uma oubliette recentemente por aqui e o fato de estarmos a apenas 20 metros de distância da igreja Santa Maria nos faz acreditar que a oubliette que encontramos provavelmente seja aquela em que Robin Hood ficou encarcerado. Existe outra balada que sobreviveu e guarda pistas da identidade verdadeira de Robin. Ela se chama Pequeno Conto de Robin Hood. Nessa narrativa em forma de versos, Robin tem uma cidade natal. A maioria das pessoas acredita que Robin seja de Nottingham.
mas ela narra que ele vem do condado vizinho, Yorkshire. No final de O Pequeno Conto de Robin Hood, ficamos sabendo que ele foi ferido e foi levado para um priorado chamado Kersley Priory. João Pequeno o leva até lá na esperança de que ele seja curado pela abadesa. Mas ela o trai. E o que ela faz é que, como parte do tratamento de seus ferimentos costumavam fazer sangramentos, ela o faz sangrar até a morte. Kersley Priory é um lugar real que existe em Yorkshire. De acordo com o Pequeno Conto, este é o local onde Robin morre. Acredita-se que esta seja a janela de onde ele atirou sua última flecha. Ele pede a João Pequeno que o enterre onde a flecha cair. Dentro da propriedade do priorado existe uma sepultura misteriosa. Se analisarmos as inscrições, elas são inscrições em inglês antigo, que nos dizem que Robin Hood estava enterrado aqui. Mas o problema é que este é o modo estilizado da maneira que os românticos do século XIX acreditavam que o inglês antigo era escrito. Não é autêntico. Isso foi posto ali nos anos 1800. O texto na lápide é uma falsificação. O túmulo também está a mais de 600 metros da janela, distância longa demais para um arremesso de flecha, até mesmo para um suposto arqueiro mestre medieval como Robin Hood. Mas os historiadores descobriram uma ilustração da época que revela que Robin Hood pode ter sido enterrado nestas terras. Existe prova de que havia uma sepultura ali antes da atual, que foi colocada nos anos 1800. Na verdade, desde os anos 1600, as pessoas fazem referência a um túmulo que existia ali. Desenhada em 1665, ela representa um túmulo antigo, agora substituído pela sepultura falsa. Nessa sepultura está escrito: aqui jaz Robert Hood. Robin, na verdade, é o apelido de alguém que se chama Robert Hood, H-O-D-E, que é uma maneira antiga de se escrever Hood. Então, sim, sabemos ao certo que havia um túmulo mais antigo que pertencia a um Robin Hood. O Pequeno Conto revela como Robin morre em Yorkshire. As baladas também o ligam a Nottingham e a floresta de Sherwood. Mas existe prova documental que sugere que um Robin Hood verdadeiro, além de ter morrido, também viveu em Yorkshire. O condado tem arquivos que remetem até a Idade Média. E um lugar em particular, conhecido como Wakefield, registra um Robert Hood. Nestes rolos antigos está a prova de que um Robin, ou Robert Hood, existiu de verdade. Isto é do ano de 1309. E aqui temos duas referências a Robert Hood, de Wakefield. Agora aqui está escrito em latim medieval. E aqui temos uma tradução feita pela Sociedade Arqueológica de Yorkshire. E podemos ver claramente aqui que a primeira referência diz: Robert Hood tirou sangue da esposa de Henry Archer. E por isso ele foi multado em 12 centavos. Então ele já era meio canalha em 1309. O nome de Robert Hood aparece um total de 20 vezes por crimes banais como brigas e caça ilegal até 1322. Robert de Wakefield é um forte candidato a ser o Robin Hood verdadeiro, com uma diferença significativa do arqueiro fictício. Apesar de todas as suas inconveniências, não há registro de que Robert de Wakefield tenha sido um fora da lei. E o lendário Robin Hood sempre é.
O especialista em armas, Mike Lodes, acha que o elemento criminoso da lenda de Robin não surgiu no século XIV, mas antes, no século XIII. O século XIII é especialmente interessante. O que encontramos desde o início do século é que havia um problema de criminalidade surgindo na Grã-Bretanha. Existe até um estatuto do final dos anos 1260 que dizia que as florestas precisavam ser cortadas mais de 200 metros dos lados da estrada em direção ao centro de comércio. E um centro de comércio é, obviamente, um lugar onde as pessoas circulavam com dinheiro e um território de primeira para emboscadas de bandidos. O século XIII é um período de grande inquietação na Inglaterra por causa de um conflito civil chamado de Guerra dos Barões. Arqueiros que se rebelaram são banidos de seus lares e forçados a se refugiarem nas florestas. Leis impopulares e pessoas empobrecidas tornam fugitivos em heróis. Esta é uma época em que o rei exige impostos mais altos dos pobres, criando um campo fértil para os criminosos dispostos a tudo. Isto ajuda a colocar Robin no século XIII. E um livro recém-descoberto na biblioteca do Eton College sustenta o período de tempo. Julian Luxford é especialista em manuscritos responsável por esta recente descoberta. A prova mais recente é uma inscrição num livro de história que menciona que Robin era um criminoso implacável e que ele e seus parceiros no crime assolavam Sherwood e outras regiões da Inglaterra, regiões pacíficas da Inglaterra, com assaltos constantes. E ali diz que ele fez isso em algum período entre 1294 e 1299. Um criminoso chamado Robin Hood é registrado no final do século XIII, mas este documento é importante não só por causa da data. O documento é interessante e útil porque o leva a sério como uma figura histórica verdadeira e não é como as baladas que são essencialmente histórias folclóricas e que não se importam em provar a sua existência histórica. Este é um documento que diz que este sujeito viveu naquela época e foi isso que ele fez naquela época. O Dr. Luxford também acha que este Robin pode não ter sido um fora da lei original. Por volta da metade do século XIII, temos criminosos chamados Robin Hood. Então, é uma espécie de apelido dado ou adotado por criminosos. É extremamente improvável que este nome tenha sido inventado do nada. Havia um criminoso chamado Robin Hood, provavelmente no início do século XIII, que foi público o bastante para passar seu nome adiante para outros criminosos. É uma época em que os fugitivos são privados de seus bens. Quando declarados culpados, o dinheiro era tomado pelo xerife local e dado ao rei. Registros dessas transações financeiras ainda existem. Se um Robin fora da lei aterrorizava Yorkshire no início dos anos 1200, ele vai estar incluído nesta lista. O arquivista Dave Cook acha que ele pode tê-lo encontrado. O registro de Yorkshire de 1226 fala de um homem chamado Robert Hood, que era fugitivo da justiça, e de seus bens móveis que ele deixou para trás quando fugiu e que ficaram sob responsabilidade do xerife. Então é por isso que eles aparecem neste relatório. Escrito em taquigrafia em latim antigo, ainda é possível perceber o nome do mais famoso fora da lei da Inglaterra. Em 1227, algo muito estranho acontece. O nome de Robert Hood, que aparece no registro original, aparece de novo, mas de uma forma diferente. Ele é modificado pelo escriturário que escreveu o rolo para Robin Hood. Pode ser que quando Robert Hood ganhou fama, ele também ganhou seu primeiro apelido. Acho que a pessoa que escreveu o rolo tinha ouvido falar sobre a história ou a lenda crescente sobre um homem chamado Robert Hood e mudou o nome para Robin Hood, uma espécie de forma carinhosa. Os rolos são escritos em Westminster, Londres, mas Robin vive a 250 quilômetros de distância em Yorkshire. Parece que este homem é infame.
Em uma época em que a informação era principalmente passada de boca em boca, sua reputação se espalha pela Inglaterra no espaço de um ano. Acho mesmo que provavelmente este seja o Robin Hood verdadeiro. Assim, os especialistas identificaram 2 Robin Hoods autênticos. Ambos são de Yorkshire, um fora da lei, Robert Hood, que viveu nos anos 1200, e um Robert Hood de Wakefield, quase 100 anos mais tarde. Mas existe um personagem histórico final que liga estes 2 homens à lenda. O vilão das baladas. O xerife de Nottingham. Quem era o xerife de Nottingham na época de Robert Hood de Wakefield, na década de 1320? Era um homem chamado Henry de Falkenberg. E o mais interessante é que ele, além de ser o xerife de Nottingham, ele era também o xerife de Yorkshire. Henry de Falkenberg domina tanto Yorkshire como Nottingham e existe motivo pelo qual Robert de Wakefield podia odiá-lo. Henry, em sua juventude, era meio canalha, que de caçador ilegal se transformou em guarda-caça. E o fato é que o rolo de Wakefield fala dele 4 vezes, tendo problemas mais ou menos na mesma época que Robert Hood. A cidade é pequena. Se Robert de Wakefield e Henry cometeram delitos ao mesmo tempo, eles podem ter se conhecido como sendo da mesma laia. Acho que Henry de Falkenberg é um bom candidato para ser o xerife de Nottingham, porque ele é alguém que pode ter tido uma grande rivalidade com o candidato mais provável a ser Robin Hood, na minha opinião. Se Robert de Wakefield está em desavença com o xerife de Nottingham, nosso fora da lei Robert Hood também tem uma ligação com o xerife local. Seu adversário se chama Eustace de Lotheringham. Ele é o xerife de Yorkshire, mas sua cidade de origem, Lotheringham, está localizada ao lado de Nottingham. Além de Yorkshire, Eustace também foi xerife de Nottingham. 2 Robert, ou Robin Hoods documentados. Um é fora da lei, o outro um criminoso menor de Wakefield, ambos com ligações com o xerife de Nottingham. Embora romantizado nas baladas, elementos das histórias correspondem com os relatos factuais das vidas destes 2 personagens históricos. As aventuras destes homens agora são celebradas como partes da lenda em constante evolução de Robin Hood. Um dos contos clássicos sobre o bem versus o mal. Versão Marshmallow São Paulo.